A Rita, doutora, minha filha tem alergia a várias coisas desde criança, como mofo, poeira, ácaro, etc. Desde criança ela reclama de nariz entupido, ela às vezes chega a ter crises de rinite que duram até 3 meses. Nos últimos 5 anos, os médicos passam descongestionante nasal para ela, pois ela, como ela mesma diz, ela fica 365 dias por ano com o nariz entupido. Uma hora é um lado do nariz, mais tarde é o outro lado. Sendo que não tem secreção no nariz, ele está limpo. Às vezes tem umas crossas no nariz, mas mesmo se ela tirar o nariz, continua entupido. Segundo ela, o nariz só fica desentupido por um tempo quando ela toma banho de água gelada e quando anda em bosques e matas abertas, mas ela se recusa a usar descongestionante nasal porque uma amiga dela ficou viciada, inclusive teve que fazer posteriormente tratamento para conseguir abandonar descongestionante nasal. A gente tem que entender o que você está dizendo, o que significa descongestionante nasal, né? Mantenha aí, tá, Daniel, na foto. Descongestionante nasal, ele pode ser, ele descongestiona, não necessariamente você vai usar o chamado vasoconstrictor nasal, que é um tipo de descongestionante nasal e que vicia, porque você tem descongestionantes nasais, ou seja, remédios que descongestionam o seu nariz e que você usa os chamados corticosteroides nasais. Então, esses corticosteroides nasais você pode utilizar durante longa data, não vicia e não faz mal, porque ele tem uma quantidade muito pequena de corticoide, são microgramas, o corticoide é extremamente lipofílico, ele se liga às gorduras do nariz, pouco se mistura com o sangue, e já uma quantidade de microgramas, que é uma parcela do miligrama, e o que vai para o sangue, que é muito pouco, ainda é metabolizado no fígado, ou seja, acaba não tendo nada. Tá? Então não fique preocupada em relação a utilizar o descongestionante nasal à base de corticosteroides nasais. Esse não tem problema. Agora, o descongestionante nasal à base de vasoconstrictores, esses têm problema realmente e devem ser utilizados com estrita indicação médica, porque aumenta a chance de você ter glaucoma, aumenta a frequência cardíaca, pode levar a arritmias cardíacas, pode aumentar a pressão arterial, pode dar vários problemas, inclusive aumentar o consumo do remédio de uma forma exagerada, porque ele diminui o edema da mucosa e, consequentemente, diminuindo o edema da mucosa, faz com que haja uma vasoconstricção dos vasos da mucosa, mas existe a chamada vasodilatação reativa, e quando você tem esse efeito contrário, justamente ao remédio, entope mais ainda, aí você tem que usar mais remédio, entendeu? Então acaba sendo um ciclo vicioso, onde daqui a pouco você está usando um vidrinho de remédio por dia para tentar controlar seu quadro clínico, tá? Aí você relata o seguinte: segundo ela, o nariz só fica desentupido por um tempo quando ela toma banho de água gelada e quando anda em bosques e matas abertas. Água gelada, por que desentope? Porque você aumenta a concentração de adrenalina pela suprarrenal, né? A adrenalina ela é liberada pela suprarrenal para manter a temperatura corporal estável, e sendo liberada essa adrenalina, então faz com que tudo aquilo que é vaso contraia, inclusive as vias aéreas, né? Aumenta a sua pressão arterial, contrai os vasos das vias aéreas, então melhora o edema, diminuindo o edema, fazendo com que o ar passe melhor, de forma melhor. Doutor, é realmente tão perigoso assim usar descongestionante nasal? Não existe outra forma de combater esse nariz entupido? Então, como eu havia falado, tem que saber qual tipo de descongestionante nasal. Ela já fez lavagem com soro, mas o alívio é apenas 1 hora, e tem vezes que só dá para ouvir ela fungando. Eu precisava saber também da idade da sua filha, também do peso dela, importante. E já teve vezes, principalmente à noite, dela ficar com os 2 lados do nariz entupido e ter que ir ao hospital fazer aerossol para que ela conseguisse respirar e dormir. Perdão. Então, não é só processo alérgico que causa a obstrução nasal, né? Você tem outras situações também que causam obstrução nasal. A própria obesidade. O paciente que tem obesidade, ele tem um aumento da frequência cardíaca e também da capacidade do coração em bombear o sangue. E esse aumento da frequência cardíaca, com aumento da capacidade do coração em bombear o sangue, faz com que haja, então, uma irrigação de sangue para as vias aéreas superiores e, consequentemente, um edema do local. Então, por isso que o paciente obeso, principalmente quando ele dorme, quando ele deita, ele tem uma chance maior de desenvolver obstrução nasal, uma rinite obstrutiva, tá? Por causa disso.
tá? E também substâncias pró-inflamatórias que o paciente obeso ele produz causam também um processo irritativo nasal. Tem que também ver se não existe algum outro quadro associado, alguma sinusite associada, se é uma rinite alérgica, se é uma rinite irritativa, se é uma rinite vasomotora, né? E tem que saber realmente qual tipo de descongestionante nasal ela faz uso, porque, como eu havia falado, o termo descongestionante é aquilo que descongestiona, e não necessariamente aquilo que descongestiona é um vasoconstrictor nasal. Você pode ter um remédio normal, que não causa mal nenhum, que pode ser utilizado durante meses e anos, que são os corticosteroides nasais, e que descongestionam e não são os chamados vasoconstrictores nasais. Tá bom, Rita? Então a gente tem que definir um pouquinho isso melhor. Obrigado, Rita. Um abraço.